Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Louve a Deus, louve a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Que o coração águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Deus, muito obrigado, Pai, por esse grande privilégio, Pai, de estarmos aqui louvando o Teu santo nome, Deus. Obrigado, Pai, que depois de um período, Pai, tão difícil, as coisas começam a melhorar, começam a melhorar, voltar à normalidade, Pai. Obrigado, meu Deus. E queremos pedir, meu Deus, que, assim como diz a letra desse hino, Senhor Deus, que nós não apenas cantamos, mas que realmente, Pai, estejamos dispostos para seguir a Jesus, Pai, por onde quer que vá, Senhor Deus. Nos abençoe essa escola dominical, Senhor Deus,
Elber, esse que nos trará a sua palavra, que possamos sair daqui, Pai, muito mais convicto da nossa fé. Esteja conosco, nos abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, nós vamos estudar a lição de número 7 da revista É Tudo Sobre Jesus. Pode ser que alguém não tenha se lembrado, mas deve ter a revista em casa, tá? Hoje a gente acompanha aqui de forma bem tranquila. Quem por acaso não estiver, não vai ter nenhuma dificuldade. Deixa eu fazer um pedido para os irmãos em relação à participação. O que acontece? Nós vamos gravar essa aula para depois colocá-la também no YouTube. Tem pessoas que estão fazendo parte da classe de dons ou outras classes também que pediram. E daí, o que eu vou pedir para os irmãos? Prestem atenção nisso. No final da lição, a gente abre para comentários. Entendeu? No final, a gente abre para comentários. Por quê? Porque fica muito ruim na gravação fazer dessa forma. As pessoas falarem, quem for assistir essa gravação depois não vai entender. E depois a gente faz a participação, porque como a gente vai falar sobre salmos, e os salmos eles falam ao nosso coração, falam as nossas emoções, é claro, cada um de nós pode querer compartilhar algo. Então, no final, alguém, caso queira fazer alguma participação, alguma consideração, a gente faz no final, ok? A introdução da revista diz que, com muita frequência, uma das razões apontadas para o estudo dos salmos é a maneira como eles apresentam toda a vasta gama de emoções humanas ao longo do livro. Isso é uma verdade. Creio que você já leu os Salmos e já percebeu quanto ele fala muito a respeito dessas nossas emoções. O reformador João Calvino afirmou que os Salmos são como que a anatomia de todas as partes da alma humana. Parece que de fato ele vê o nosso interior. Fala muito de todas essas nossas emoções. Mas por que ele se referiu ao livro de Salmos dessa maneira? Como ele mesmo, João Calvino, esclarece, não há sequer uma emoção da qual alguém, porventura, tenha participado que não esteja ali representada como em um espelho. Eu vejo isso também, por exemplo, quando nós começamos essa questão da pandemia, o primeiro salmo que me chamou a atenção, o primeiro texto bíblico que me chamou a atenção, foi o Salmo 42, naquele versículo que diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Nós não ficamos abatidos, nós não ficamos ansiosos e não estamos ainda com toda essa situação que não se soluciona. Então, de fato, ainda que eu não saiba o que aquele salmista escreveu no Salmo 42, qual foi a inspiração dele, se não me engano, dos filhos de Coré, o que ele estava passando para poder dizer isso, mas eu me identifiquei com aquela questão, por causa do que nós passávamos e ainda estamos passando. Senhor, por que a minha alma está aflita? Espera. E parece que você fala para a sua própria alma: espera no Senhor, confia no Senhor. Então os salmos realmente parece que eles falam muito às nossas emoções. Todos nós podemos dar testemunhos de inúmeras ocasiões nas quais o livro dos Salmos refletiu com exatidão a experiência que estávamos enfrentando em determinada situação. Por exemplo, você lê o Salmo 23, que diz o primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. São inúmeras situações da vida que nós passamos, que nós podemos recitar esse primeiro versículo do Salmo e se sentir edificado com ele. Porque ele fala de pastoreio, a nossa alma. Não obstante, e aí prestem atenção nisso, não obstante, o motivo maior da nossa atenção e o nosso estudo desse livro maravilhoso é a maneira como ele nos fala de Jesus Cristo. Essa é a principal situação. Na verdade, nós lemos os Salmos, nós nos enxergamos, nós enxergamos as nossas emoções, nós buscamos ver e consolar a nossa alma, e nós pensamos que o Salmo foi escrito como um livro de autoajuda, um livro que vai me satisfazer, um livro que vai me acalmar o coração. Mais do que isso, os Salmos apontam para Cristo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 20, versículo 42. Lucas, capítulo 20, versículo 42. Nós vamos ler mais do que esses versículos, o 41, 42, 43 e 44. Lucas, capítulo 20, a partir do versículo 41. Enquanto os irmãos abrem, deixa eu falar o contexto do que está acontecendo. O capítulo 20 começa com Jesus sendo questionado quanto à sua autoridade.
Jesus está sendo questionado quanto à sua autoridade. Com que autoridade ensinas essas coisas? Com que autoridade fazes isso ou aquilo? E aí Jesus conta uma parábola dos lavradores maus. Se você já assistiu aquele estudo de Ezequiel 34, você vai ver daqueles pastores, o alerta de Deus contra os pastores infiéis que conduziam erroneamente o povo. E ali aqui Jesus vai contar uma parábola para mostrar que existiam maus líderes. E aqueles líderes, sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, a principal turminha era essa. Questiona Jesus: mas espera aí, com que autoridade você faz essas coisas? Depois tentam pegá-lo numa outra questão. Já que ele está falando com autoridade, vamos tentar fazer ele trombar com César. É lícito pagar imposto para César? Jesus pede: me dá uma moeda aí. De quem que é a esfinge dessa moeda? É de César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não conseguiram pegar. Vieram de novo com outra historinha. Os saduceus e aquela história da ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição, então eles dizem assim: na lei diz que se um homem casar com uma mulher e ele vir a morrer e não deixar nenhum filho, o irmão dele deve habitar com a mulher para dar descendência para o filho, para o irmão que morreu. E daí aquela história de 7 irmãos que morreram, e daí lá no céu, quem é que vai ser o marido dessa mulher? E Jesus destrói os argumentos dos saduceus. E agora, nesse ponto aqui, Jesus está falando de algo a respeito da sua autoridade. Olha o que diz: mas Jesus lhes perguntou. Até então eles estavam perguntando para Jesus. Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. Como pode ser ele seu filho? Bom, se você estudou uma das lições anteriores, ela falava sobre Jesus como filho de Davi. Mas por que o filho de Davi? Porque ele era o filho prometido à descendência de Davi. Por exemplo, você imagina a situação de Davi chegando para Salomão, seu filho, dizendo assim: meu senhor Salomão. Não. Davi dizia assim: Salomão, meu filho, ouve o meu conselho. Porque Davi era pai de Salomão. Então Jesus está dizendo assim: por que vocês estão dizendo que o Cristo é filho de Davi, como se ele fosse inferior a Davi? Porque eles consideravam que Jesus era inferior a Moisés. Lembra quando Jesus pergunta assim: quem é que os homens dizem que eu sou? Um dos profetas. Equiparam Jesus a profeta, colocam Jesus abaixo de Moisés, colocam os seus ensinamentos abaixo da lei, colocavam-no como filho de Davi, então inferior a Davi. E Jesus está dizendo assim: como é que eu posso ser inferior se o próprio Davi, daí é o Salmo 110, o próprio Davi diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Então, o que está dizendo aqui no texto é que Davi não era superior a Cristo, no sentido que Cristo era seu filho. Mas o ponto aqui nosso na lição é que Jesus está citando um salmo para falar a respeito de si mesmo. Agora avança um pouquinho mais, Lucas 24, versículo 44. É bem no final do livro de Lucas. Lucas 24, 44 diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Presta atenção nisso agora. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Os salmos falam de mim. Disse Jesus: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim. Eu sou a vida eterna, disse Jesus. E aqui ele está dizendo: era importante que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, quando você lê os salmos, ainda que você busque refrigério para a sua alma, ainda que você busque o amparo para as suas emoções, lembre-se, os salmos apontam para Cristo. Continuando lá na lição,
os salmos são importantes não apenas porque podemos nos identificar com os sentimentos, com as experiências dos salmistas, mas principalmente porque ali podemos encontrar o Senhor Jesus Cristo sendo anunciado. Nos salmos encontramos a sua majestade, a sua vida de perfeição, a santidade, a sua paixão, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição. Muitas vezes imaginamos que apenas alguns salmos falam a respeito de Jesus. Por exemplo, o Salmo número 2 e o 110. Volta para o Salmo 1. Volta para o Salmo 1. O Salmo 2 é um salmo assumidamente, reconhecidamente messiânico, porque ele fala a respeito do Filho. Ele diz assim: os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. O Senhor ri deles, o Senhor zomba deles. E é um salmo de juízo, o salmo número 2. Fala do Messias e fala do juízo de Deus sobre todos aqueles que se levantam contra ele e contra o seu ungido. Então, ele vai dizer no final assim, um bom conselho. 12. Beijai o filho para que se não irrite. E por fim, bem-aventurados ou felizes todos os que se refugiam no filho. Depois nós vamos ver o que diz o Salmo 1. Mas não só em salmos como esse, o Salmo 2, o Salmo 110. O certo é que todos os salmos falam do ungido do Senhor, de sua obra redentiva, dos aspectos da sua intercessão e do seu sofrimento. Algo que podemos perceber nos salmos é que mesmo naqueles em que o salmista fala a respeito de suas tribulações, suas tristezas, suas vitórias, o louvor ele age como um tipo de Cristo. Ele faz tudo isso como alguém que está prefigurando o verdadeiro ungido, o Cristo que viria. Pastor Ivan uma vez me passou um conselho bem interessante, e como é importante a gente ter essa direção. Ele falou assim, nós estávamos estudando alguma coisa sobre Gênesis, né, sobre José, e ele falou assim, lembre-se, Welber, a história não é sobre José, a história é sobre Cristo. Você pode até ler algumas mensagens dizendo assim, se você quer prosperar na sua vida, seja como José, porque José estava lá na cadeia, e José fez isso, José fez aquilo outro, e ele foi elevado ao posto de homem mais importante do Egito, abaixo apenas do faraó. Quem disse que essa fórmula funciona? Você deve ser fiel e ter os mesmos princípios de vida que José teve. É um exemplo para nós, mas José é um tipo de Cristo. Ele esteve lá como que preparando para que todo o povo de Israel ficasse ali estivesse, fosse sustentado, a nação não morresse. E Moisés, outro tipo de Cristo. E Davi, outro tipo de Cristo. A Bíblia exalta sempre a Cristo e não a pessoas, não a homens. E quando você lê o Salmo, por exemplo, na semana passada, o pastor Dom leu a respeito de um Salmo, e ele usou corretamente uma ilustração dizendo assim, eu quero muitas vezes que o ímpio padeça, eu quero que o injusto seja punido. E eu digo assim, Senhor, olha, o salmista diz assim, Senhor, olha para a minha justiça. E o pastor Dom fez uma aplicação bem interessante, dizendo assim, às vezes a gente quer o mal daquele que é ímpio, mas a gente é tão sujo quanto, faz tantas maldades quanto. Mas quando você olha mais profundamente para o Salmo, você vê que a perfeição da justiça está em quem? Em Cristo. Então sempre leia e aponte para isso. Vamos ler o Salmo primeiro então. Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O item 1 da lição vai falar sobre o contexto original do Salmo e uma aplicação, claro, que a gente pode aplicar para as nossas vidas. Primeiro, não se sabe com exatidão quem escreveu o Salmo primeiro, não tem nenhum título ali, mas o autor vai trabalhar com a ideia de que foi Davi
a principal suspeita de quem compôs esse salmo. E não sei se você sabe, a tradição cristã diz que Esdras, aquele que voltou do exílio, ele era escriba, ele era versado na lei de Moisés, e ele que foi quem organizou esses salmos. Foi ele quem organizou todos esses escritos. E diz a tradição que ele começou logo com esse salmo como porta de entrada dos salmos. E o autor vai partir desse pressuposto que Davi é o escritor. Assim, entender esse salmo é imprescindível para o entendimento de todo o livro. Porque o salmo primeiro não está aqui por acaso, não foi um compilado de salmos, pega todo esse bolo aqui, pega o primeiro aí, põe o número 1, pega o segundo, põe o número 2. Não, tem uma intenção. E a intenção é porque quando você entre nos salmos, você já comece pensando sobre como é a vida de dois tipos de pessoas: o justo e o ímpio. O pastor Ivan fez uma devocional há poucos dias atrás a respeito disso, né? E ele falou exatamente isso, que a ideia, quando ele fala do justo, ele começa dizendo sobre aquilo que ele não faz, e fala sobre algo que é intenso. Começa assim: não anda, não se detém, não se assenta. É uma sequência, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o autor faz uma comparação dizendo assim: quantas vezes ouvimos testemunhos de pessoas afirmando que elas nunca imaginaram que se afundariam tanto no pecado. Tudo começou com algumas conversações e companhias aparentemente inocentes para logo depois se afundarem no pecado. Assim, o salmista nos ensina que o homem abençoado, ele fica longe do mal. Mas veja bem, de forma positiva, primeiro ele começa dizendo o que não faz, mas de forma positiva, o justo tem um grande deleite, um enorme prazer na lei do Senhor. E por lei, Davi, partindo do pressuposto ser ele o autor, Davi quer dizer toda a instrução ou todo o ensinamento da palavra do Senhor. Trata-se da plenitude do ensino de Deus para os seus filhos. E de fato, irmãos, quanto mais você medita na palavra de Deus, mais você vê o quanto ela é tão abrangente em todas as áreas da vida. Mas você precisa ter prazer nessa lei. Você precisa ter deleite nisso. Você precisa ter deleite nisso. Precisa ter alegria em ler a palavra do Senhor. Tem que se apegar à palavra de Deus. Assim que o salmista está nos dizendo é que o homem justo não apenas se deleita na instrução do Senhor, mas por isso mesmo também coloca sempre em sua mente, meditando sobre ela sem se cansar. É esse homem, e esse homem justo também, não apenas medita na lei do Senhor, mas faz dela o assunto da sua oração. Irmão, sem dúvida nós oramos a Deus e trazemos todos os nossos pedidos. Se você já orou hoje, é provável que você tenha agradecido pela noite, tenha agradecido por mais um dia de vida e tenha apresentado a Deus alguns pedidos. É normal, nós precisamos pedir. A palavra de Deus nos orienta que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma, tudo devemos colocar diante de Deus. Mas olha o que o salmista diz no Salmo 139. 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Isso é uma oração. Isso é uma oração. O que o salmista está dizendo aqui, esse é um salmo de Davi, é que ele tem prazer na lei do Senhor, ele medita na lei do Senhor, ele se compraz na lei do Senhor, a ponto de que isso vira oração, isso se transforma em oração. Sonda o meu coração, ó Deus. Claro, você vai continuar orando pelo seu trabalho, orando pelos seus filhos, orando pela sua família, orando pelos seus irmãos na fé, claro. Mas à medida que você de fato tem prazer na lei do Senhor, à medida que você de fato se compraz em meditar na lei do Senhor, conhecer a lei, refletir, você vai chegar nesse ponto. A gente chega nesse ponto. Senhor, sonda o meu coração. Faz prova o meu coração.
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vocês lembram por que Deus provou o povo de Israel no deserto? Para saber o que estava no coração deles. Lembra? Deus diz bem claro por boca de Moisés: o Senhor deixou você passar sede, o Senhor deixou você passar fome, para saber o que estava no seu coração. Isso foi uma prova. Deus prova sim o nosso coração. De repente, pode acontecer determinadas coisas nas nossas vidas e você não se pergunta assim: por quê? Por que aconteceu isso? Por que eu estou passando por isso? Por quê? E aí de vez em quando você começa a perceber que algumas coisas estão bem agarradinhas assim no coração. Difícil de arrancar. Difícil. Você vai puxando, ela vai deixando ranhuras assim, não vai saindo. E Deus vai provando o nosso coração. Deus faz isso. O salmista pede isso em oração porque ele tem prazer na lei do Senhor. E depois, o justo bem-aventurado que se desvia de toda forma de iniquidade e cultiva um relacionamento íntimo com a palavra de Deus, ele terá um destino completamente diferente do que aguarda os ímpios e perversos. Eu lembro sempre de uma devocional que o pastor Dom João fez com a gente lá no conselho, e ele lendo o Salmo 37 e falando assim sobre o perverso. E aí, tanto o Salmo 37 quanto o 73, quando você observa o destino dessas pessoas que não temem ao Senhor, é muito triste. É muito triste. Mas o pastor Dom até resgatando, dizendo assim: eu diria que o pior é isso, é ruim, sem dúvida, mas ele não desfruta de nada. Quantas pessoas estão passando por essa pandemia completamente aflitas? Vocês devem ter visto notícias de aumento de suicídios, de depressão, de doenças emocionais. Pode até existir no nosso meio, nós somos suscetíveis a tudo isso. Mas o que é o homem sem Deus num momento como esse? Isso é triste, ele não tem onde recorrer, ele não tem onde se agarrar. Lembra que eu falei, né, quando começou a pandemia, já de cara, Salmo 42, Senhor, minha alma, por que está abatida? Confia no Senhor, espera no Senhor. Nós temos onde? Esse é um privilégio que a palavra de Deus nos dá. Se você medita na lei do Senhor, se você reflete nos ensinamentos do Senhor. E por fim, o Salmo vai mostrar o destino desses ímpios, que eles não prevalecerão na congregação dos justos. O perverso, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Serão como a palha. E o autor explica aqui a respeito de uma colheita. Imagine que você está lá, seja o que for o produto, né, você tira todas as coisas, né, você está colhendo o cana, o que você quer é a cana, não aquelas folhagens. Você está colhendo o trigo, o que você quer é o trigo, não aquelas folhas. O que você está colhendo, né, igual você está peneirando o café, você quer o café, você não quer aquelas folhas. Né? Me corrija se eu estiver enganado, mas alguém já peneirou café aqui? Já? Quando você joga para cima, por que você joga para cima? Para o vento levar a palha. Essa é a ideia? Está correto? Para o vento levar a palha, porque a palha, no exemplo bíblico, é o ímpio. Ele não vai prevalecer. Eu não vou usar palha. Serve para o vento levar. Serve para o fogo consumir. Esse é o destino do ímpio. Irmãos, nós podemos e devemos ler esse salmo e pensar no privilégio que nós temos enquanto formos homens tementes a Deus. Homens e mulheres tementes a Deus. Mas a pergunta do item 2 da revista é assim: quem é o homem justo do salmo? Porque olha lá, bem-aventurado o homem. O homem. E não sei se vocês sabem, mas aqueles que estudam, se aprofundam muito no conhecimento, eles dizem que tanto o Salmo 1 como o 2 faz parte do mesmo referencial. Porque o Salmo 2 está falando explicitamente e claramente do Filho, do ungido do Senhor. Mas se você olhar com cuidado o Salmo 1, você vai ver que ele está falando de um homem. Bem-aventurado o homem. E o autor diz assim: muitas vezes nos apressamos na resposta, né? Quem é esse homem justo? Dizendo que somos nós, em algum momento da nossa vida, né, que colocamos esses santos princípios em prática. É verdade que podemos fazer esse tipo de aplicação, porém não podemos fazê-la em primeiro lugar, e sim como uma aplicação a partir da nossa união com Cristo. Mas não podemos imaginar que nós somos esse homem justo.
Quem você nomearia para ser esse homem justo? Adão? Abraão? Jacó? Moisés? Davi? São eles? Algum deles, esse homem justo? À luz de Lucas 24:44, o salmista tinha em mente um homem. Lembra que Jesus disse assim: importava que se cumprisse tudo aquilo que a meu respeito estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Os salmos falam a respeito de mim. Jesus Cristo é esse homem justo. Ele é o homem bem-aventurado, o homem justo. Como podemos ter certeza disso? Não seria um tanto forçado dizer que o Salmo 1 fala de Jesus Cristo? Então, vários intérpretes, tanto cristãos como judeus, afirmam que os dois primeiros salmos formam uma unidade literária. No princípio, as escrituras não eram divididas em capítulos e versículos. Talvez ficasse mais fácil essa percepção. O Salmo 1 começa falando sobre a bem-aventurança do homem justo. Já o Salmo 2, que é explicitamente messiânico, termina com a bem-aventurança daqueles que se refugiam no Messias, no ungido do Senhor. Se tomarmos esses dois salmos juntos, o salmista então está nos dizendo que Jesus, o Messias, é o homem bem-aventurado e justo. Prova disso, nenhum desses homens patriarcas foi esse homem justo. Jesus é aquele que não andou no conselho dos ímpios. Ele não se deteve no caminho dos pecadores, ele não se assentou na roda dos escarnecedores, muito pelo contrário. Jesus se deleitou na lei do seu Pai Celestial. Jesus não apenas foi completamente obediente à lei de Deus, mas ele também meditou nela de dia e de noite. Ele disse aos seus discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Frequentemente nós vemos Jesus se retirando das multidões e dos discípulos para orar e meditar na instrução do seu Pai Celestial. De fato, Jesus era como uma árvore plantada junto às águas, que dava o seu fruto em todas as estações apropriadas. E por que é importante pensar sobre isso? Porque nós não nos tornaremos justos simplesmente meditando na lei do Senhor. Se você tiver com a sua Bíblia, não sei se a sua Bíblia aparece assim, o Salmo 1 e o Salmo 2 junto, na mesma página. Mas o que o autor está dizendo aqui é assim: nós somos incapazes de sermos justos. Não possuímos qualquer justiça. Chegar até a palavra do Senhor à parte, fora da obra mediadora de Cristo e sem o poder do Espírito Santo, é impossível. Por isso que o Salmo 2 termina dizendo assim: bem-aventurados aqueles que refugiam no Filho. É assim, dá uma olhada no Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A pergunta do autor da lição é assim: se você apenas fizer isso, você será chamado justo? Existe justiça em obediência? Ou ela é uma consequência da sua união com Cristo? Se você estudou corretamente a palavra de Deus, o Novo Testamento, você vai entender isso. Que é porque você e eu estamos unidos com Cristo, que nós podemos ser chamados justos. Romanos capítulo 5 diz: justificados, pois, mediante a fé em Cristo, nós temos paz com Deus. E porque nós estamos juntos com o Filho, o último versículo, a última sentença do Salmo número 2 diz: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Se você ler com calma o Salmo número 2, você vê que é um salmo de julgamento contra todos os perversos. O juízo pesado de Deus contra todos aqueles que o afrontam e afrontam o seu ungido, afrontam o seu Filho. Como recentemente aconteceu, é um exemplo bem prático, já foi bem citado, que aconteceu no governo do estado de São Paulo há poucos dias atrás, que estavam tentando apagar da história Jesus Cristo. Queriam até tirar a expressão AC, DC, antes de Cristo e depois de Cristo, mudando por antes da era comum. Não podemos chamar de antes de Cristo, porque isso aí se refere a Cristo. E nem todo mundo é cristão, e a gente tem que respeitar quem não é cristão. É como se fosse uma tentativa de apagar Cristo da história. Eu achei tão prático esse texto que diz assim: o Senhor ri deles, o Senhor zomba deles, mas o juízo de Deus virá sobre todos, e somente subsistirão
quem estiver refugiado debaixo das asas do Filho de Deus. É ele, esse homem justo. Na conclusão, tem uma aplicação bem interessante, uma citação bem interessante. Jesus não andou no conselho dos ímpios, isso é verdade, mas ele ofereceu o seu precioso e sábio conselho a eles. A uma mulher que tinha acabado de ser flagrada em adultério, ele disse o quê? Vá e não peques mais. Aquele homem paralítico curado lá no tanque de Betesda, ele diz: olha, você já está bom, vá, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Há um coletor de impostos que roubava os seus irmãos. Jesus disse o quê? Segue-me. E ele entrou na casa desse homem, e pelo testemunho daquele homem, Jesus pôde testemunhar: hoje entrou salvação nessa casa. Jesus não se deteve no caminho dos pecadores para aprender a fazer o que é mal, mas ele parou junto ao caminho dos pecadores a fim de transformar essas pessoas. Você já olhou para esse texto e você lembrou de alguém ou você lembrou de você? Ímpios, pecadores, escarnecedores, são os outros ou somos nós? Será que Cristo está falando para nós, para nos transformar? Jesus nunca se assentou na roda dos escarnecedores para se deixar influenciar pelos seus maus caminhos, mas a Bíblia fala de Jesus se assentando junto a publicanos, meretrizes e outros pecadores. Lembra da mulher que veio lavar os pés de Jesus com suas lágrimas? E alguém disse assim: se ele fosse profeta, ele ia saber que essa mulher é uma pecadora. Então Jesus diz assim: quem foi muito perdoado, muito agradecerá. Eu sei quem ela é, mas ela está perdoada dos seus pecados. Quando o texto diz assim: bem-aventurado o homem que não faz isso, dá a impressão que esse homem se mantém longe. Mas Jesus é esse homem justo que foi buscar essas ovelhas perdidas, ímpios, pecadores e escarnecedores. E lá no meio deles, ele influenciou, a ponto de um cobrador de impostos como Zaqueu, detestado por todos os judeus, dizer assim: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais e vou dar metade dos meus bens para os pobres, Era dessa forma que Jesus transformava essas pessoas. E houve um episódio antes da crucificação de Jesus, quando Jesus é levado, preso, e Pedro, que se sentia muito fortalecido andando com Jesus, disse que não negaria o Jesus, e ele foi olhando de longe, e sem que eles percebessem, ele entrou numa roda de pessoas escarnecedoras. E aí alguém virou para ele e falou assim: você é um deles. Não sou não, nunca vi mais gordo. Não sei quem é. Não sei. E na terceira vez ele chega até maldição. Sem que ele percebesse. Estava lá sentado. Foi procurando um lugar para se aquecer, estava perturbado, tirou os olhos do Senhor, e Jesus olha para ele, mostrando a insensatez dele achar que por si mesmo ele poderia subsistir. É interessante então a conclusão de nós olharmos esse salmo, nós vimos o Senhor Jesus expresso aqui, e claro, a vontade de Deus é que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho. Então, se Jesus fez dessa forma, nós também precisamos fazer assim, porque nenhum de nós tem o privilégio de querer viver, de poder viver em pecado, de não precisar perdoar os irmãos. Olha o que diz o Salmo número 2, no verso 11: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Falamos sobre isso na rememoração na sexta-feira. Servi ao Senhor com temor, sabendo quem é o Senhor. Por isso que o Salmo começa dizendo assim: por que se enfurecem os gentios, os povos imaginam coisas vãs? Eles acham que não vai chegar o meu juízo sobre eles?
Nós devemos servir ao Senhor com temor. Se Jesus Cristo disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. Alguém acha que tem a prerrogativa e a liberdade de não amar o seu irmão como Cristo nos amou? Não. Nenhum de nós tem a prerrogativa, a liberdade, não. Você é um chegado aí, você não tem problema. Você pode fazer o que você quiser. Você eu tolero, eu aceito. Se fulano ofendeu e magoou você, não, realmente acho que foi uma coisa meio grave. Claro que não. E também diz assim: alegrai-vos nele, alegrai-vos no Senhor com tremor. É só se o Espírito Santo de fato nos convencer quão pecadores nós somos e qual seria o juízo de Deus para as nossas vidas. Nós seríamos esses perversos aqui, destruídos, afastados da presença de Deus. Somente quando o Espírito Santo nos convence disso, que nós podemos nos alegrar no Senhor e saber o que Cristo fez por nós. Esse deveria ser o principal motivo quando nós nos reunimos assim, de fato para estudar a palavra, de fato para cultuar o Senhor. Todas aquelas coisinhas pequenas nossas contra alguém deveriam ser pulverizadas por esse amor de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos o momento desse estudo da Tua Palavra e nós pedimos que o Senhor complete com o Teu Espírito Santo a compreensão de tudo aquilo que representa este salmo, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o homem justo, o homem que anda na alegria, na meditação da Tua Palavra, aquele que buscou a Tua presença constantemente, Senhor, e foi esse exemplo para nós. Quantas vezes vemos na Tua Palavra Jesus Cristo orando e buscando a Tua presença? Ensina-nos assim, Senhor, a que busquemos a Tua presença em oração. Ensina-nos, Pai, a meditarmos na Tua Palavra e a que isso transforme as nossas orações, a que busquemos santificação diante de Ti, pedindo que o Teu Espírito Santo sonde o nosso coração. Veja se há em nós algum caminho mau, Senhor. Olha para nós como igreja, olha para nós reunidos aqui buscando a instrução da Tua Palavra, mas que o Teu Espírito Santo complete esse entendimento, essa compreensão nas nossas vidas, Senhor. Vem falar no nosso coração, abençoar a Tua igreja. Nós te agradecemos por esse momento que é especial para nós, Pai, quando voltamos a nos reunir como escola dominical. Que assim pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo risco, de todo perigo, Pai. Que o Senhor abençoe os nossos corações, para que essa comunhão com os nossos irmãos, essa exortação, essa admoestação, produza em nós frutos de justiça, Pai. Abençoe a Tua igreja, te pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.